boa noite. O Globo Repórter de hoje apresenta um cardápio para levar saúde até a sua mesa. Informações preciosas neste momento de pandemia em que a cozinha ganhou destaque dentro de casa. Olá, boa noite. Acompanhamos por um ano a história de brasileiros que adotaram uma receita simples e conquistaram qualidade de vida. Ingredientes naturais e tempero caseiro. A fórmula seguida por quem conseguiu melhorar as taxas de colesterol, de glicose e ainda emagrecer. O desafio agora é produzir mais alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, preservar a natureza. Se plantar saúde é bom, colher é ainda melhor. Jô, Tamise, Rafael. Brasileiros. Há quase um ano conhecemos os três. Cada um a seu modo, eles já estavam correndo atrás de uma vida mais saudável. Para contarmos essa história, é preciso voltar no tempo. Dona Jô? Oi, posso subir? Que saudade dessa época, quando era possível abraçar as pessoas. E essa é a neta, né? Essa é minha netinha. Toda já. Tudo bem? Eu tô, e a senhora? Tô bem, graças a Deus. E você? E Sofia? Fala com a Tudo tia, bem, fala. Sofia? Fala, oi, tudo bem, tia? Tudo bom? Pode entrar, gente. Não olhe não, a casa é simples. A Jô é dessas mulheres fortes, guerreiras, que trabalham fora, cuidam da casa, de tudo e todos. Ela é chefe de família. A filha e a neta moram com ela. Desde que veio do Nordeste, a Jô viveu e aprendeu muita coisa. Minha filha fala que as comidas que eu como é esquisita. É. E essas comidas esquisitas fazem bem para a tua saúde? Para mim faz, porque eu acordo cedo, acordo 4h30 da manhã, saio para trabalhar. Eu não reclamo de preguiça, não reclamo que estou cansada. Quer dizer, tem bastante energia. Eu tenho, porque lá no meu serviço eu tenho que ter energia, porque olha lá... Não é mole? E ela não parou de trabalhar durante a pandemia. Ela descobriu um jeito de se alimentar bem, apesar da rotina difícil de quem demora 2 horas de ônibus para chegar no trabalho e outras tantas para voltar para casa. Já naquela época, aproveitava o dia de folga para fazer compras. Como ela demora muito para ir e voltar do trabalho, é preciso aproveitar quando pode ir até a peixaria. Olha, vovô, você não quer? Ou ao sacolão. Beleza? Oi, Neto, tudo bem? Deixa eu pegar uma alface e o alho poró que eu gosto. Em casa, ela prepara feijão e molho de tomate. Arruma tudo em potinhos e congela para a semana. É só descongelar e tá pronto para usar. Desse jeito, quando chega do serviço, garante comida de verdade na mesa. Então eu faço o arroz, a salada, o suco. Então assim, é fácil? Não é fácil, mas não há outra forma, não é? Pode ser menos difícil se a gente organizar, se a gente planejar. O professor Carlos Augusto Monteiro, da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, estuda o assunto há décadas. Para quem está achando que não tem solução, fica a dica do mestre. Com a vida moderna hoje, primeiro que tem que haver uma divisão das tarefas de preparação de alimentos na casa, entre homens e mulheres e mesmo adolescentes, enfim. Você tem que dividir isso, porque todos hoje trabalham, todos hoje têm atividade, né? Então já começa aí. Segundo, você precisa de um planejamento para que o tempo gasto com a aquisição de alimentos, com preparação, seja o menor possível. A Jô vive disso. Ela é diarista e não é só na casa dela que ela acerta o tempero e planeja as refeições. Nessa cozinha, a comida brasileira e a dieta mediterrânea se misturam. Couve, lentilha, grão de bico, peixe. Antes daqui, você trabalhou com outra família grega, é isso? Trabalhei, não fazia fritura porque ela não gostava. Era tudo com azeite também.
Fazia bastante abobrinha, salada de berinjela, que ela gostava. Spyros também veio da Grécia e garante que a Jo acertou em cheio. E essa comida te faz bem? Eu acho que eu estou tentando acertar os níveis de colesterol, essas coisas que você tem que... Apesar da ginástica que a gente faz tudo, se você não maneirar na comida, não tem jeito. Azeite, vinho, verduras, frutas principalmente. Todo dia a gente tem que comer. É quase uma ilha grega aqui em São Paulo. Quase. A gente está tentando, né? Mas está difícil. Uma vez por mês, a Jo costumava sair da casa do Sr. Spyros direto para a zona cerealista no centro de São Paulo. Antes da pandemia da Covid-19, nós fomos até lá junto com ela. A Jo nos mostrou algumas farinhas e castanhas que costuma usar nos preparos de pratos gostosos e saudáveis. E se você já está pensando, nossa, isso é muito caro, É que é super mais em conta, entendeu? e como é que você faz? Você compra por peso? Como que você faz? Não, peço R$3, R$5, R$10, R$15. Sempre eu vou pedindo no dinheiro. Não vou pedindo por grama, nem por quilo. Quando chega no valor total que ela separou para gastar, ela vai para o caixa. Assim, a Jo não perde a conta e leva só o que cabe no bolso. Mas o acesso a alimentos saudáveis nem sempre é fácil para grande parte da população. Milhões de brasileiros passam por isso todos os dias e atravessam um deserto alimentar para chegar em casa. Você sabe o que é isso? Deserto alimentar é um lugar de baixa renda ou seja segregado de alguma forma racial, social, né? E com baixo acesso a locais de compras de alimentos, então saudáveis, né? Aqui em São Paulo tem uma outra coisa, um avanço desse termo, né? Que são os pântanos alimentares, que são lugares que não têm muitos alimentos considerados saudáveis e tem uma grande quantidade de lugares que vendem alimentos ultraprocessados, para aqueles mercadinhos de bairro, né? Que conseguem estocar muito pouco alimentos frescos, lanchonetes, bares, restaurantes que só vendem quase que só ultraprocessado. Por isso, em vez da comida de verdade, muita gente acaba abrindo um pacotinho de comida pronta. O conceito de alimentos ultraprocessados foi proposto pelo nosso grupo aqui na USP em 2009. Esses produtos ganharam muito espaço nas prateleiras e no prato dos brasileiros nos últimos anos. Junto com eles, aumentaram também as doenças ligadas à obesidade. Há 10 anos, mais da metade dos brasileiros está acima do peso. Se isso já era questão de saúde pública, agora então... A Covid, ela é muito pior, o prognóstico é muito pior para pessoas que têm doenças crônicas, como obesidade, como diabetes, como doenças cardiovasculares. Em janeiro de 2020, a equipe da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo começou um dos maiores estudos sobre a alimentação dos brasileiros. A meta é acompanhar 200 mil pessoas em todo o país durante 10 anos para verificar como a alimentação está influenciando o risco de doenças crônicas. Todos podem participar, basta preencher os questionários pela internet. Os pesquisadores fizeram uma avaliação dos dados iniciais durante os primeiros meses de isolamento social. A resposta da população brasileira, do ponto de vista da alimentação em relação à Covid, tem variado um pouco com a classe social. Infelizmente, as pessoas de uma classe social menos favorecida, a gente está vendo algum tipo de aumento no consumo de alimentos ultraprocessados, que é tudo que a gente não gostaria de ver nessa pandemia da Covid, não é? Mas mesmo antes disso, muita gente já descobriu que comida é remédio. Tamise encontrou a receita certa para cuidar da saúde. Nunca mais tive azia, refluxo sumiu, porque eu acho que o meu corpo estava pedindo socorro. Curei o meu refluxo com boa alimentação, bons hábitos. Então eu tinha azia todos os dias, eu me sentia muito mal, eu não conseguia comer e ainda assim eu continuava comendo. A que peso você chegou? Eu cheguei a quase 100 quilos.
Peguei a obesidade. Fiquei muito deprimida nessa época, então eu resolvi mudar. E como é que você fez essa mudança? Eu comecei a tirar algumas coisas, salgadinho, doce da minha alimentação, e procurei a nutricionista no posto de saúde. Isso, do SUS? Do SUS. Isso foi fundamental? Sim, foi fundamental. Há vários estudos no mundo, não é, que demonstram que quanto mais a pessoa consome alimentos ultraprocessados, o que a gente nota é um aumento, já há evidências hoje, de obesidade, obviamente, de diabetes, um aumento de doenças cardiovasculares, de alguns tipos de câncer e até aumento de doenças como depressão. Em quanto tempo você conseguiu botar ordem na confusão? Em 4 meses. Eu acho que eu emagreci uns 13 quilos em 3 meses aproximadamente. Bom, hein? Foi uma luta diária. Durante muito tempo, quando a gente ouvia falar em alimentação balanceada, a gente logo pensava na divisão de alimentos e nutrientes necessários para uma dieta saudável. Mas o professor Carlos Augusto Monteiro foi um dos primeiros a perceber que aquela velha pirâmide alimentar já era. A ciência enxergava a relação da alimentação com a saúde através dos nutrientes. Então, a pirâmide alimentar ela é um instrumento do século XX que funcionava bem no século XX. Né? No século XXI, os alimentos passaram a ser veículo não apenas de nutrientes, né, que são os que a gente precisa, mas também passaram a ser veículos de outras substâncias que não tinham que estar naquele alimento. A partir dos estudos realizados pela equipe da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, os alimentos foram divididos em grupos. É a classificação nova. É muito simples, são 4 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos alimentos in natura, fruta, legumes, verdura que a gente compra na feira, e os alimentos minimamente processados, arroz, feijão, macarrão, farinha, né? O segundo grupo é muito importante, é dos ingredientes culinários. Manteiga, azeite, óleo, açúcar, sal, vinagre. São 5 ou 6 ou 7 ingredientes culinários sem os quais eu não preparo os alimentos minimamente processados. Eu preciso deles. O terceiro são os alimentos processados antigos, tradicionais. O pão, o queijo, as conservas. O que são esses alimentos? São os alimentos do grupo 1, né, os alimentos de verdade, que a indústria adiciona algum sal, algum açúcar, algum tipo de gordura. Só isso. Com esses 3 grupos de alimentos, eles são a base do padrão de alimentação não só do brasileiro, mas a base do padrão tradicional de alimentação em todo o mundo. O quarto grupo é o que a gente não precisa. A gente nem deveria chamar esse grupo de alimentos, né? Eles são formulações de gordura, de açúcar, de amido, de proteínas, que são combinadas com aditivos e que imitam os alimentos, a comida de verdade. Como se livrar deles? Cozinhando, comendo comida natural, né? E usando os alimentos industrializados de maneira inteligente. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos contesta a classificação nova. A classificação nova ela erra ao adotar o processamento como medida de diferenciação e não a qualidade nutricional do produto, né? O aspecto mais abrangente que pode definir a qualidade do alimento industrializado, do alimento caseiro ou do alimento natural é a qualidade nutricional desse produto. Para nós, toda vez que a gente fala de alimentos e baseado na boa ciência, o segredo está no equilíbrio. Nós não fazemos nada que seja nocivo à saúde. A pesquisa de orçamentos familiares mostrou que a alimentação do brasileiro piorou muito nos últimos anos. O consumo de alimentos ultraprocessados aumentou no Brasil. A boa notícia é que aumentou menos do que vinha aumentando. E quem sabe a questão da Covid tenha mostrado para a gente como é importante a gente ter uma saúde em dia, né? E hoje, ter uma saúde em dia é ter uma pressão arterial normal, é ter um peso normal, é ter o nosso colesterol normalizado, né? Essas coisas que a gente já sabia que eram muito importantes, porque elas aumentam o risco de várias doenças, né?
elas também são importantes para essas viroses, né? Já tinha muitas razões para ter uma alimentação saudável, agora a gente tem uma razão a mais, né? Para o Rafael, o alerta veio com o nascimento do filho dele. Então imagina, eu em 2, 3 anos, eu engordei 35, 38 quilos. Chegou a que peso total? Eu cheguei assim, no auge, no pico, marcou na balança 109,500. E do ponto de vista da saúde, o que teus exames mostravam? Claro que principalmente a taxa de colesterol e de glicose. Tava feia a coisa. Começou a ficar bem feia. Mudanças na alimentação podem melhorar a condição metabólica da pessoa muito rapidamente, em algumas poucas semanas, né? Então essa aptidão metabólica, vamos dizer assim, que é tão importante para a gente enfrentar a Covid e outras infecções, outras viroses, né? Ela pode ser obtida pela pessoa com algumas poucas semanas de mudança no consumo alimentar. Que as pessoas se conscientizem da necessidade de fazer mudança. Você acha que há esperança? Sim, há sim. O Brasil, comparado com muitos países do mundo, aqui a gente ainda come comida de verdade, a gente ainda vai na feira. Então sim, tem esperança, é só manter o que a gente tem e melhorar um pouco mais. Como garantir a mais brasileiros o acesso à comida de verdade? A agricultura urbana e o cultivo de orgânicos à beira do asfalto. É daqui a pouco. Esta é uma aventura muito diferente. Como fazer comida de verdade chegar até o prato das pessoas que vivem nas cidades grandes? Vamos desbravar juntos a fartura e a beleza que a nossa biodiversidade nos oferece. Bem antes do novo coronavírus mudar o mundo, muita gente já estava plantando saúde. Há 12 anos, um senhor filho de japoneses plantou nesta terra aqui uma semente. Começava assim um cultivo pioneiro em São Paulo, de produtos orgânicos. Isso em plena cidade. Olha lá a lira no fundo. Essas terras eram do pai do senhor Murakami. Durante muito tempo, usaram agrotóxicos e produtos químicos por aqui. Já com os filhos crescidos, o senhor Murakami foi tentar a vida no Japão. Quando voltou, decidiu fazer tudo diferente. Aos 70 anos de idade, esse senhor começou um novo negócio. As bananas são a prata da casa. Na época, conseguir a certificação de produtos orgânicos foi um processo caro e demorado. É importante, muito importante. Ainda mais agora que tem tanta doença esquisita, né? Acho que a alimentação saudável é muito importante. Agora, com mais de 80 anos, ele e a família estão colhendo os frutos desta empreitada cheia de novidades e desafios. Por isso, deixar alguma coisa aqui, algo útil para a sociedade, né? Vai ser a herança que o senhor vai deixar? Eu vou ver se meus filhos continuam. Eu acho que vai. Pouca coisa que eu posso deixar. É a gratidão da vida. A plantação do seu Murakami faz parte da fronteira verde que se formou junto à zona urbana de São Paulo. Estamos no extremo sul da cidade. Pouca gente sabe, mas quase metade da capital paulista faz parte da área rural. Plantações orgânicas como essa amortecem o impacto da produção de alimentos no meio ambiente. Ao mesmo tempo, são fundamentais para o abastecimento das feiras e mercados da cidade. O sítio do senhor Murakami é bem pertinho desta área de proteção ambiental.
Olha a mata fechada lá embaixo. Ouve só o barulhinho bom de água correndo. Boa, fresquinha. É preciso produzir alimentos saudáveis e preservar a natureza ao mesmo tempo. O Rio Capivari é considerado o último rio limpo da capital paulistana. Para quem só conhece a São Paulo do asfalto, do concreto, do cinza, do ar poluído, olha essa São Paulo aqui. Mata Atlântica preservada, ar puro e um rio de águas absolutamente límpidas. Mas o que isso tem a ver com o que você escolhe para colocar no seu prato? O grande desafio está lançado. É questão de saúde pública. E a pandemia do novo coronavírus trouxe à tona a urgência desse assunto. Mas qual é a receita para se alimentar bem num mundo melhor? Entre as árvores, um sinal de que estamos mesmo dentro da cidade grande. As torres de transmissão de energia surgem imponentes. Seguindo essas linhas, chegamos até a São Paulo, que é mais conhecida pela grande maioria das pessoas, a área urbana. Hoje a gente veio até a zona leste de São Paulo, uma das regiões que mais cresce na capital, absolutamente urbana. De repente, um portãozinho, a gente entra e descobre um cenário completamente diferente. Olha isso! Dona Terezinha e seu José estão fazendo a parte deles. A horta fica embaixo da torre que leva energia elétrica para a cidade. Frutas e verduras orgânicas com certificado e tudo. Olha eles dois aqui. Oi, Dona Terezinha, tudo bem? Tudo bem. Começou cedo hoje? Olhei já. Que horas que começou? Hoje nós começamos já a trabalhar às 5 horas da manhã. E tudo vai para a feira amanhã? Tudo vai para a feira amanhã. O cultivo na beira do asfalto aproxima quem vive por aqui de produtos fresquinhos. A feira praticamente só oferece comida de verdade. Só tem comida de verdade lá para vender, né? E uma outra questão importante da feira é a proximidade com quem está vendendo, né? Feiras de produtores são ainda melhores. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a agricultura urbana provê 20% do alimento consumido no mundo. Como é que a senhora acabou sendo produtora de orgânicos? Eu nasci na Bahia já produzindo orgânico, que eu não sabia nem o que era essa palavra. Já o seu José, quando era menino lá na Bahia, viu o pai dele usar produtos químicos na plantação. Realmente ele passou a usar de 78 para cá, mas não tinha ideia do risco que era aquele adubo químico. Quando é que o senhor descobriu que dava para ter uma produção bonita, boa, igual o senhor tem aqui, sem usar produto químico? Sem usar produto químico. Olha, realmente quando eu comecei a fazer esse trabalho, a gente entendemos o significado do orgânico, né? Mas a gente nem sabia chamar esse nome, né, de orgânico. O senhor acha que está plantando saúde aqui? Plantando saúde, bela frase, porque às vezes o cliente pergunta, mas está caro. Querida, está caro, tá um remédio na farmácia. Isso aqui é meu tesouro. É o meu remédio. Eu não posso ficar sem. Foi por recomendação médica que a dona Terezinha veio parar aqui. Ela se tornou agricultora. Trabalha plantando e vendendo saúde. Só isso aqui? Tudo começou quando ela foi a uma consulta no posto de saúde. Através de um problema de saúde do estômago, o próprio médico, 10 anos atrás, falou para mim comer uma couve, fazer o suco verde de uma couve, mas tinha que ser couve orgânica, não pode ser couve comprada aí em qualquer lugar. Então eu falei, por que eu não plantar minha couve? Eu vou ter que comprar a couve do outro, que eu não sei a procedência dele, para começar a plantar o meu produto. Como é que é o suco verde que a senhora faz?
Tem várias Que maneiras. vai nele? Tem várias maneiras de fazer um suco verde. Cada um faz de uma maneira diferente. Eu mesmo faço couve, bálsamo, hortelã miúdo ou a vinagreira e coloco uma fruta. Aí eu tomo meu suco em jejum. E é bom? De sabor? Eu gosto. Qual é a recomendação que o Guia Alimentar para a população brasileira faz? Dê preferência aos alimentos orgânicos. Até porque se você der preferência aos alimentos orgânicos, você cria uma demanda por esses alimentos e eles vão tender a ficar mais acessíveis no futuro. Dona Terezinha e seu José estão cadastrados no circuito de feiras orgânicas da cidade de São Paulo. Aqui é meu açafrão, que eu faço direto. Isso que eu nunca tinha do visto. próprio açafrão, limpinho, sem nada dentro. Isso que é Tanto a açafrão, raiz, então é? Isso, como pó. Olha, para quem não conhece, como eu não conhecia. Isso. Ó, a corzinha típica dele, né? O meu remédio para minha tendinite é isso aqui. E funciona? E funciona. Desde que as medidas de combate à Covid-19 começaram, todos aqui tiveram que se adaptar. Uma rotina de máscaras e muito álcool em gel. Bom dia. Tudo bem, vocês? Mas antes disso, vimos de perto o movimento nas ruas. Bem perto da barraca da Dona Terezinha está a barraca da Dona Yumi, a filha do seu Murakami, que conhecemos lá na plantação de bananas orgânicas. Olha a banana chegando Meu aí. filhinho. Bonita, hein? É. O filho e as bananas. Ele aprendeu com meu pai. Ele é o braço direito do meu pai nas feiras. Trabalho em família é assim. Ao longo de 2020, mais gente passou a pedir frutas e verduras pelo celular. Apesar da crise, grande parte da freguesia permaneceu fiel e eles continuaram a trabalhar aqui. Nós não somos concorrentes, nós somos companheiros. É um uma outro família. espírito, né? Um vai ajudando o outro, né? Eu acho que precisa um E pouquinho todo mais. mundo ajudando a mudar a alimentação das pessoas, é isso? É uma conscientização. Agora já está acabando a feira, Já, né? E o tá que acabando. faz com tudo isso que sobrou? Isso que sobrou, eu faço doação na casa de repouso, né? E eu dou tudo. Tudo que é verdura que sobrou, a gente faz doação. E a gente não perde nada. Mas o principal, folha, tem que doar. Folha não aguenta mais. No Brasil, 4 de cada 100 lares brasileiros não têm o que comer em todas as refeições. O IBGE divulgou dados mostrando que o número de brasileiros com fome já vinha aumentando desde 2018. A crise econômica se agravou com a pandemia. Colocar comida na mesa ficou ainda mais difícil para milhões de pessoas. O pão não é para ser dividido? Então a gente tem uma casa de repouso do nosso lado. Eu me sinto realizada fazer isso. Faz bem para eles e para você? Acredito que faz bem para todo mundo. Para mim, para eles e para quem consome. A receita do dia é uma alimentação sustentável. Os benefícios do brasileiríssimo arroz com feijão. Você vai conhecer um PF à base de plantas e um PFinho completo para conquistar as crianças. É já já. Semear a terra, cuidar do solo, faz bem para nós e para o planeta. Há cerca de 40 anos, um fazendeiro aqui do Rio Grande do Sul assumiu a responsabilidade de cuidar dessas terras da família. A primeira coisa que ele fez foi recuperar essa paisagem que estava totalmente degradada. Em seguida, partiu para um projeto inovador, valorizando a mata que fica ao lado da plantação de arroz, porque é exatamente essa mata que vai nutrir e garantir a saúde do solo. É verdade que quando o senhor iniciou o trabalho aqui nessa terra, ela estava completamente
digamos assim, pelada? Nós assumimos um deserto químico. Usavam muito herbicida para a lavoura de arroz e para a lavoura de soja também. E isso fez com que as gramas, que é característico do pampa, as gramíneas, essas não cresciam mais. Então nós fizemos um grande trabalho de regeneração, de recuperação, de cura da terra através dos usos preparados e plantio de muitas árvores. Então nós temos aqui um setor onde está essa flor branca, todo esse setor aqui não tinha nenhuma árvore, era uma área erodida de campo aberto e mais à direita dessa linha da araucária para trás, toda essa área também era terra exposta com sulcos de erosão. E hoje nós estamos com ela toda regenerada e a gente vê que a água se mantém mais estável. Quer dizer, o senhor plantou árvores e colheu água. Isso mesmo. Colheu vida. É garantir o futuro. Claro, de todos nós, não é meu, não é de algum parente meu, é para a sociedade como um todo. Aqui se produz arroz de várias cores e tipos diferentes. A plantação é orgânica e biodinâmica. O que é exatamente a agricultura biodinâmica? Então, ela começa em 1924 na Alemanha, a pedido de agricultores que perceberam, já naquela época, uma redução na fertilidade do solo e uma perda de vigor nas sementes. Agricultura pensada e idealizada por um filósofo austríaco, Rudolf Steiner. Ele percebeu como a produção de alimentos pode ser mais eficiente quando tem harmonia com o meio ambiente. Um dos conceitos que ele traz é muito ligado com os conceitos da ecologia atual. Qual é a diferença da biodinâmica da agricultura que usa pesticidas e agrotóxicos? Surge justamente da parte mais básica de todos dos conceitos de agronomia, que é a questão da fertilidade do solo. É como se eles alimentassem a terra para fortalecer a vida e o equilíbrio de todo o ecossistema ao redor. À primeira vista, pode parecer que eles estão borrifando no campo mais uma daquelas substâncias químicas que podem fazer mal à saúde. Mas repare bem, eles estão sem luvas ou roupas especiais. O produto é um preparado natural feito aqui mesmo, para garantir a nutrição do solo. Da vitalidade nas raízes. Então as raízes vão se aprofundar buscando água, buscando todos os minerais que ela precisa. E precisamos dar as mãos para construir uma agricultura nova. Não é sozinho que vai se conseguir fazer isso. Precisa a sociedade se unir na intenção de ter um alimento saudável e com qualidade. Aqui é que a gente pode notar bem essa questão de a mata junto do cultivo de arroz, né? Sim, a água é fundamental para a lavoura de arroz. E a proteção, então, das nascentes, a proteção da paisagem para ter uma água limpa, isso é fundamental. O arroz, ele quer água em todos os momentos, inclusive no prato, vai cozinhar, precisa ter água também. Né? Em casa, Dona Helena nos mostra como se faz. Eu uso 3 de água para 1 de arroz. Tá na mesa. Prato do dia, alimentação sustentável. Saúde, preservação do meio ambiente, amor pelos animais. O que leva as pessoas a mudar de cardápio? Já são mais de 30 milhões de vegetarianos no Brasil. Como garantir todos os nutrientes necessários? Para muita gente está aí um desafio. É o novo PF, um prato feito de plantas. O arroz com feijão tem lugar de destaque. A gente pensa no prato e a gente divide ao meio, para um adulto. Tá? Metade do prato são as verduras e legumes. A parte de baixo do prato a gente vai dividir mais ou menos ao meio. Então esse 1/4 do prato é o grupo dos cereais. Quinoa, aveia, centeio, milho, é onde vai entrar esse grupo. E o outro 1/4 do prato é o grupo das leguminosas, que são as fontes vegetais mais ricas em proteína, que está representado por todos os feijões. Ervilha, lentilha, grão de bico. Com ou sem carne, o importante é que seja comida de verdade, feita com gosto e com amor.
E isso vale para todos, de todas as idades. O PFinho que a vovó prepara para o Léo dá gosto de ver. Esse aqui, ó. Peixe? Tá gostoso? Ele tem a sorte de ser neto de uma nutricionista experiente que trabalhou 28 anos nas creches e pré-escolas da Universidade de São Paulo. A minha pesquisa, que eu fiz no mestrado quanto no doutorado, foi envolvendo crianças pré-escolares, né? Qual era a aceitação da alimentação, quais eram os cuidados que a família tinha, qual era o padrão de alimentação em casa, se isso tinha uma interferência do dia a dia da criança na creche, quais eram as preferências. O hábito alimentar, as preferências alimentares, elas são formadas nos primeiros anos de vida. Uma vez formado, ele pode entrar em contato. Quantas crianças a gente conhece que a pessoa fala, nossa, não toma refrigerante, nem chega perto, né? Olha para aquilo lá e aquilo para ela não é comida. Eu acho um desafio trabalhar com o outro, né, os hábitos alimentares, que ele possa entender da importância do alimento para a sua saúde, né? E para uma vida mais prazerosa, não ter correr dos anos, ser mais saudável, não precisar ter essas doenças, né, tão comum da modernidade, vamos dizer assim. As sementes de um futuro melhor estão lançadas. Que cada vez mais gente possa plantar e colher saúde. Agora você fica com o Jornal da Globo. Uma ótima noite para você. Para todo mundo, um fim de semana assim maravilhoso. E até a próxima sexta.